diferentes e a gente se agride. Porque, poxa vida, né? O cara discorda de mim, ele tem que estar errado. Eu que estou certo. E se a pessoa não concorda comigo, ela está muito errada, ela está longe. Ela precisa rever os conceitos dela. Ela precisa rever os conceitos dela. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje, irmãos. Algumas situações são tão absurdas que são até engraçadas. Mas esse é o tempo em que nós vivemos hoje. E aí, eu não consigo evitar, eu preciso fazer um paralelo com os ensinos de Jesus. Que é assim que eu conduzo minha vida, e eu entendo que qualquer cristão deveria conduzir a sua vida assim. Olhando a sociedade em que ele vive, olhando a prática do tempo em que ele vive, porque o homem é também um fruto do seu tempo, e comparando com os ensinos de Jesus. É isso que a gente devia fazer. E aí eu não consigo evitar e lembrar desse texto, e Jesus diz assim: é costume que você ame seus amigos e odeie os seus inimigos, e agrida seus inimigos, e persiga seus inimigos. Eu, porém, digo a vocês o seguinte: vocês vão amar os seus inimigos, e orar por aqueles que perseguem vocês, porque assim, fazendo isso que eu estou dizendo, vocês vão ser filhos de Deus. Está entendendo a diferença? Entre ofender as pessoas porque discordam de você, e aí você vai desfazendo amizades e repensando relacionamentos, e o ensino de Jesus de dizer, sabe aquela pessoa que é sua inimiga, declarada? Você vai amar essa pessoa. Sabe aquela pessoa que te persegue, que fica no seu pé, aquele chato que não te deixa em paz? Você vai orar por ele. Ah, mas é difícil, pastor. É difícil, pastor, porque, poxa vida, o cara não me deixa em paz. Mas aqui no texto, a gente precisa analisar com calma, mas não está dizendo assim, não tem um versículo que diz, e vai ser fácil. Não tem esse complemento no texto. Só tem o mandamento, orem pelos seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. É isso que eu estou falando. Antes vocês faziam de um jeito, agora vocês vão fazer de outro. Porque Deus Pai faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre todos, justos e injustos. O texto aqui da mensagem é muito bonito, eu vou ler ele, trecho inteiro na mensagem. Diz assim: vocês conhecem a antiga lei. Amem seus amigos, e o seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos. Eu quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. Deixem que as pessoas tirem o melhor de vocês, não o pior. É isso que Deus faz, Ele dá o melhor, o sol que aparece, a chuva que traz vida a todos, sem distinção. Os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é: cresçam. Cresçam. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Agora vamos ao contexto dessa fala de Jesus. Eu gostei do termo que o pastor usou, em torno disso. Como você sabe, Jesus viveu em uma época em que o povo dele era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, os historiadores dizem, foi o império mais perverso que já botou o pé nessa terra. Eles eram maus mesmo. E eles controlavam o seu povo à força mesmo. E eles matavam os seus opositores mesmo, sem misericórdia. E aí existia um termo, e eu estava conversando com um amigo professor de história ali fora, antes de começar o culto, ele me lembrou desse termo, um termo chamado Pax Romana. E a paz romana, entre outras características, ela era instalada através da violência. O poder vigente,
vamos usar essa palavra, o governo promovia a paz através da matança. Nós estamos tendo um problema numa província rebelde lá. Então vamos deixar aquela província em paz. Como nós vamos levar a paz àquela província? Vamos matar os nossos opositores. Simples, a gente resolve o nosso problema. Essa era a paz romana. Esse era o conceito de paz que aquele povo tinha, porque é isso que eles viam dos poderosos, daqueles que os governavam. É certo que houve algumas tentativas de rebelião por parte do povo de Israel nesse tempo. Mas todas as tentativas de rebelião por parte desse povo foram destruídas pela violência do império. Uma província começava a ter ideias muito mirabolantes e começava a querer andar com as próprias pernas e questionar o governo e a maneira como o império conduzia as suas coisas. Aí o império falava assim, olha, está muito problema. Faz o seguinte, manda 3.000 soldados para aquele lugar e acaba com tudo lá. Bota no chão. E aí iam as tropas, destruíam o vilarejo, botavam fogo em tudo e não sobrava nada. E não sobrava ninguém. E, inclusive, os historiadores dizem que isso aconteceu em Jerusalém, alguns anos após a morte de Jesus, em que o templo foi destruído e milhares de pessoas foram assassinadas. E um historiador chamado Reza Aslan diz que era tanto sangue dos mortos que os soldados tinham sangue à altura dos tornozelos nas ruas de Jerusalém, de tanta gente que eles mataram. Essa era a paz do império. Você consegue fazer um paralelo com o tempo que a gente vive? Em que a gente tenta promover a paz matando as pessoas? A proposta de Jesus é outra. O caminho pacificador de Jesus é outro. E aqui, ele deixa isso muito claro, dizendo assim, as pessoas te perseguem, as pessoas te odeiam, ore por elas e ame essas pessoas. Um pouquinho antes, ainda nessa ideia, Jesus, a partir aqui do versículo 38, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você e tirar você sua única túnica, deixe que leve também a sua capa. A proposta de Jesus é assim, você quer paz? Então aceite perder. A proposta de Jesus é essa, você quer paz? Não reaja com violência, porque não é assim que você vai promover a paz. O caminho do povo de Deus é outro, irmãos. Jesus não nos diz isso, que nós seríamos conhecidos pelo amor, não é isso? Quem quer ser conhecido pelo ódio? Quem quer ser conhecido pela vingança? Eu não. Eu gostaria muito que um dia, se algum legado eu deixar, seja um legado de amor. Que olhem para a minha história e digam, Edu foi um homem que tinha uma mensagem de amor e viveu uma vida pautada pelo amor, não pelo ódio. E eu me recuso a entrar nesse ciclo de ódio que a gente vive hoje. Então, eu vim aqui hoje refletir com você sobre isso. Eu acredito, e Deus tem colocado isso na minha mente, no meu coração, e eu tenho conversado sobre isso com os jovens e com os adolescentes, que nós somos mensageiros de uma coisa, do amor. Nos cabe falar e viver isso. É para isso que nós estamos aqui. E é com o nosso amor que nós vamos impactar esse mundo. Amém? Você acredita nisso? É difícil. É difícil. Como eu disse, aqui nesse texto e em nenhum outro lugar aqui, Jesus dá aquela garantia que a gente gostaria de ouvir. Dizendo assim, olha, ora para os seus inimigos, mas é muito tranquilo. Você não vai ter trabalho e dificuldade nenhuma de fazer isso. É muito fácil, muito simples. Jesus vai dizendo que Deus abençoa a todos. O que também para muitos de nós pode ser um choque. Porque alguns de nós ainda acreditam
que Deus só abençoa crente. Que Deus se limita a abençoar, assim, alguns pouquinhos, picadinhos. Mas esse texto me diz que Deus faz o sol raiar sobre todos, justos e injustos, e derrama chuva sobre todos, simpáticos e antipáticos. Querendo dizer que Deus não encolhe suas mãos para ninguém, porque todos são criados à imagem e semelhança dele. Ou será que você conhece alguém que não foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você conhece? Eu também não. Porque Deus ama todos. E entregou seu Filho por todos. Você consegue entender a dimensão da palavra todos? Não tem um que escape ao amor de Deus? Não tem um que escape ao sacrifício de Jesus? Se não tem um que escape a esse amor sem dimensão de tão grande que é, nós precisamos ser mensageiros desse amor. E é para isso que Jesus nos chama, e essa orientação Ele deixa com clareza aqui. Por isso eu estou citando esses exemplos que eu estou citando, de ódio entre os irmãos, de bate-bocas e de violência entre nós. Por que isso? Se não foi isso que Jesus nos ensinou. Ah, pastor, eu tenho um gênio muito difícil. Pô, eu te entendo. Eu também. Te entendo perfeitamente. Mas isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Porque eu acredito em um Deus que molda o caráter. Amém? Acredito em um Deus que nos muda de dentro para fora. E que nos transforma de uma porcaria que éramos para uma coisa menos porcaria. Até a gente chegar num ponto mais ou menos ruim. Porque bom não tem nenhum. Mas a gente pode tentar chegar no menos ruinzinho ali. E aí Jesus nos faz esse desafio. Olha, o mundo funciona de um jeito. Aliás, deixa eu fazer uma observação sobre esse termo mundo. Quando Jesus se referia dessa forma, e os escritores bíblicos em geral, eles não estavam falando de um lugar, não era uma questão geográfica, eles estavam falando de um sistema de poder. O mundo era aquilo que era contrário ao reino. Então isso vale para a gente até hoje. Quando a gente fala de mundo, a gente está falando de uma coisa que é contrário ao reino de Deus. É contrário ao nosso sistema de crenças. Vai contra aquilo que a gente diz que acredita e contra aquilo que a gente quer viver. E aí Jesus está falando com os discípulos dele, lá no capítulo 20 de Mateus. E você sabe que os discípulos, eles tinham uma sede de poder. Eles discutiam entre eles para ver quem que ia ser o mais importante. Porque nós somos assim, a gente quer poder, a gente quer posição, a gente quer destaque. Então a gente não pode criticar esses discípulos. E aí Jesus está conversando com aqueles homens, e aqueles homens estão ali tentando descobrir quem que vai ficar à direita de Deus, e quem que vai ficar à esquerda, e quem que vai ser o auxiliar direto de Jesus ali no céu, e quem que vai ter as posições de destaque. E aí Jesus diz assim, olha, no mundo funciona assim. No mundo tem esse negócio de posição de destaque, no mundo tem esse negócio de honraria para lá e para cá, e título, e isso e aquilo. Mas entre vocês não será assim. Entre vós não será assim. Entre vocês o sistema é outro. Entre vocês o funcionamento da vida é diferente. Por isso que eu digo que caminhar com Jesus é um exercício, no bom sentido, não entenda mal o que eu vou dizer, mas caminhar com Jesus é um exercício de subversão, porque Jesus é contrário a um sistema que existe e controla a sociedade. Ele fez isso nesse tempo dele e foi o exemplo que nos deixou. Porque a sociedade funciona nessa lógica individualista e egoísta, em que ninguém leva desaforo para casa. E isso é estimulado. E muito crente por aí dizendo isso. Ah, mexeu comigo, eu subo no tamanco. Esse é o tempo que a gente vive, em que se estimula a violência e a vingança e a resposta na hora, e o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, e a paciência,
E a mansidão fica de lado, porque na hora o sangue sobe, pastor, e é difícil. O senhor não estava lá na hora para saber o que ele falou para mim. Mas entre vocês não será assim. Nosso sistema é outro. A nossa paz vem de outra maneira. Existe um ditado dessa época do Império que diz assim: se você quer a paz, se prepare para a guerra. Isso é um ditado conhecido principalmente entre as Forças Armadas. Se você quer paz, se prepare para a guerra. Ou, na tradução literal, se você quer paz, as armas. Pegue as armas. Mas o que Jesus propõe é diferente disso, irmãos. E a gente precisa aprender e colocar essa verdade no mais profundo do nosso coração. A gente precisa entender que o papel do seguidor de Jesus é promover o amor e a paz. As bem-aventuranças, no início do capítulo 5, Jesus fala de uma coisa maravilhosa. E ele vai dizendo: felizes e bem-aventurados são aqueles que fazem algumas coisas. E no versículo 9 ele diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Um pouquinho antes: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quem vai ser chamado filho de Deus? Aqueles que promovem a paz. Quem vai ser chamado filho de Deus? Aqueles que vivem pela paz. Não os que lutam pela paz, porque a paz não vem pela força. Não no exemplo de Jesus. O texto de Colossenses nos diz que o sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus, nos traz a paz. Uma referência interessante à prática do império, como eu já citei, a prática violenta do império, de trazer a paz pela violência, pelo derramamento de sangue. Mas olha o interessante da vida de Jesus. É que Jesus aceita a violência nele. E o sangue derramado é o dele, para que haja paz. Ele não derrama o sangue de outra pessoa. Ele não impõe pela força a paz que ele deseja promover. Ele aceita nele a violência que seria feita para promover a paz a todos. Ele diz: olha, estão te ofendendo? Deixa ofender. Ora por essa pessoa. Olha, estão te agredindo? Dá a outra face. Deixa agredir mais. Para mostrar para essa pessoa que a maneira que você funciona é diferente. Olha, o cara está te botando na justiça e quer arrancar tudo que você tem. Deixa arrancar tudo e ainda dá mais um pouco. Porque entre vocês não vai ser assim, entre vocês vai ser diferente. Ah, pastor, mas eu tenho os meus direitos. Ah, pastor, mas estão me ofendendo e eu não posso aguentar isso calado. Tudo bem. Eu entendo o ensino de Jesus de outra maneira. Você tem todo o direito de entender da sua. Mas o que eu vejo Jesus nos orientando é que nós sejamos promotores de paz e de misericórdia, e que assim a gente quebre esse ciclo de ódio que se instalou no nosso meio. Porque não é digno de quem Jesus é, que a gente viva promovendo ódio. Não é digno do sacrifício que Jesus fez por nós, que a gente viva ofendendo as pessoas que pensam diferente da gente. Não é digno do ensinamento de Cristo, que a gente passe a destratar as pessoas porque a gente não concorda com o que elas fazem, o que elas pensam. Entre vocês não será assim. O mundo funciona de um jeito, em que ninguém leva desaforo para casa. O sistema da nossa sociedade funciona de um jeito, em que o que interessa é você. Não é assim que é o nosso tempo? Eu sempre falo isso, mas eu preciso reforçar isso. O tempo que nós vivemos é o tempo do eu. Eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém paga as minhas contas para ficar vigiando a minha vida. Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Essa é a minha preferida. Eu gosto muito dessa frase.
Porque o crente pode usar, porque tem Deus, né, na frase, aí ele pode usar essa frase. Deus deu uma vida para que cada um cuide da sua. Esse é o tempo que a gente vive. A gente bota Deus até no meio de uma frase egoísta como essa. Sendo que na visão bíblica, o eu quase não existe. O que existe é o nós. É o corpo de Cristo. É a comunidade de fé. É o povo que se reúne para adorar o único Deus que merece adoração. É o povo que se reúne para partir o pão. É o povo que se reúne para estudar a palavra e crescer junto. E aí a gente tira esse eu. Eu preciso, eu quero, eu determino. Nada a ver com o Evangelho de Jesus, que sempre fala uma mensagem comunitária, que sempre nos orienta a uma vida em grupo, não uma vida de solidão. A gente precisa olhar o nosso tempo e a nossa sociedade, e o tempo que a gente vive, e os costumes e a cultura, tudo, com a ótica do Evangelho. E comparar o que nos é oferecido com o que Jesus nos ensina. Comparar o que nos dizem e o que nos estimulam a praticar com aquilo que Jesus ensina. Então, deixa eu te dar uma dica, por mais óbvia que ela pareça. Se tem um costume, um hábito, todo mundo age dessa maneira, mas você identifica na mensagem de Jesus uma coisa contrária, faz o que Jesus está falando, irmão. Faz o que Jesus está falando, irmã. Esse é o certo. Esse é o certo. Aquele seu colega de trabalho está tentando te prejudicar e está tirando dinheiro do seu caixa, está tirando nota do seu caixa, está fazendo alguma maneira para puxar o seu tapete, fazendo alguma coisa para puxar o seu tapete. Aí você pensa assim, eu vou me adiantar. Antes dele puxar o meu tapete, eu puxo dele. Entre vocês não será assim, não. O sistema de vocês é outro. Ele está te perseguindo, ele está te prejudicando, aí você vai dobrar o seu joelho e vai dizer assim, Deus tem misericórdia do fulano. O Senhor está vendo o que ele está fazendo comigo, mas eu quero colocar a vida dele nas mãos do Senhor. Não ora igual aquele pastor que ora pelos inimigos. Você já ouviu? Ora, tem um pastor aí que ora pelos inimigos. E ele diz assim, a Bíblia nos orienta que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Então eu vou orar pelos meus inimigos. Deus, eu quero em nome de Jesus que o Senhor faça o carro dele bater. Que o Senhor mate ele, que o Senhor mande uma doença. Não é assim que você vai orar. Não é assim. Orar pelos inimigos não é isso. Você vai dobrar os seus joelhos e vai dizer assim, Deus, eu sei que o Senhor ama aquela pessoa. E apesar do que ela está fazendo contra mim, eu quero colocar a vida dela nas tuas mãos. E que de alguma maneira o Senhor use a minha vida para mostrar quem o Senhor é para ela. É difícil? É difícil. Quando o sangue sobe, a última coisa que você quer fazer pela pessoa é orar. A última. Você faz um plano todo elaborado de tudo que você vai fazer. Aí lá no fim você fala, eu sou crente, então eu tenho que orar também. Mas lá no fim. Mas entre vocês não será assim. Essa frase de Jesus está na minha cabeça há várias semanas. Porque me deu um estalo. De fato, o sistema que rege o nosso mundo é um. O sistema que conduz a nossa cultura e a nossa sociedade é um. Mas entre nós é diferente. Amém? Você acredita nisso? Entre nós precisa ser diferente. Porque se não for diferente, a gente não está mostrando Jesus para as pessoas. A gente está comunicando qualquer coisa, menos uma mensagem de amor, menos uma mensagem de misericórdia, de justiça e de paz. A gente está comunicando vingança. Se bem que hoje em dia tem até cantor evangélico cantando música de vingança, né? Mas isso é um outro detalhe. A gente está comunicando que a gente não acredita na justiça de Deus. A gente está comunicando que a gente não acredita que Deus está agindo nas circunstâncias da nossa vida. A gente está dizendo assim, eu vou responder. Eu resolvo isso daqui.
Jesus diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tem uma condição para ser chamado filho de Deus. E essa condição é promover a paz. É trabalhar por algo maior, que afete a todos, não só a nós. Nós precisamos com urgência, irmãos, para anteontem, derrubar essa ideia de que o que interessa no mundo interessa só para mim. Essa não é a mensagem do Evangelho. Esse não é o ensinamento de Jesus Cristo. Nós somos um corpo, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos viver pelo bem do corpo, pelo bem comum, não só o que interessa para mim. Eu tenho um desejo profundo no meu coração, e uma vez eu falei disso numa outra mensagem aqui, de que um dia, quando fizerem uma reportagem em alguma revista, ou em algum telejornal, ou fizerem algum documentário para falar sobre os evangélicos do Brasil, eu tenho um sonho de que vão fazer assim, a seguinte pergunta: quem são os evangélicos? E a resposta imediata vai ser: os evangélicos são o povo do amor. Eu sonho com esse dia. Infelizmente, não é o nosso contexto de hoje. Hoje em dia, quando a revista Época, ou quando a revista Veja, ou quando a Isto É, ou quando o Fantástico faz uma matéria sobre quem são os evangélicos, ele pega umas pessoas de fala violenta, que chegam a ficar vermelhas no seu discurso de tanto que gritam. Eles pegam as pessoas que apontam os dedos e criticam a tudo e a todos. E aí, para fazer uma contrapartida, eles pegam um ou outro que tem uma mensagem mais de paz. Mas quando perguntam quem são os evangélicos, nós, eu e você, entramos nesse bolo de pessoas violentas, segregadoras, omissas com as injustiças. Mas entre nós não será assim. Amém? Entre nós vai ser diferente, porque aquele que nos conduz é diferente. Entre nós vai ser diferente, porque a mensagem daquele que guia a nossa vida é outra mensagem. É uma mensagem de justiça e de paz, de amor e de misericórdia, que alcança a todos, que é capaz de alcançar a todos, que não deixa um de fora, porque o amor de Deus alcança a todos. Vocês são súditos do reino. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. Vamos orar? Deus, tem misericórdia de nós. Porque muitas e muitas e muitas vezes nós alimentamos o ódio que conduz o nosso mundo. Muitas e muitas e muitas vezes nós silenciamos a Tua voz com a nossa vida. E comunicamos algo que não é o Senhor e não é a Sua mensagem. Tem misericórdia. E nos ajuda nessa caminhada, Senhor.
Nos ajuda a sermos de fato pacificadores nessa terra. Gente que não impõe a paz pela força e que aceita até sofrer para que o amor e a misericórdia do Senhor sejam comunicados. Que sejamos gente que não visa os próprios benefícios, mas entende que o outro é tão importante quanto nós e aceita algum tipo de prejuízo para mostrar quem o Senhor é, para mostrar o amor do Senhor, para promover a paz do Senhor e a misericórdia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque é difícil. Nos ajuda a orar por aqueles que nos perseguem. Nos ajuda a amar aqueles dos quais nós discordamos. Nos ajuda a amar aqueles que nos ofendem de graça só porque discordam da gente. E nos ajuda também a parar de ofender as pessoas, Senhor. Que quando a gente abrir a nossa boca seja para dar um elogio, uma palavra de bênção, ou só para orar. Mas que a gente sempre esteja firme no Senhor. Sempre firme nos ensinamentos do Senhor, de que o amor tudo vence. E cobre uma multidão de pecados. E cobre uma multidão de falhas. E que o amor vence o ódio. Porque o Senhor é amor. E nós queremos ser conhecidos por esse amor. Nos ajuda, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Edu. Pode levar. Edu, sua mensagem foi completa. Até a tampinha você colocou e apertou. Então eu não vou. Eu quero contar uma historinha e dar um testemunho, tá, Edu? Essa historinha é antiga. Um amigo recebeu o outro na sua casa. No dia seguinte eles acordaram cedo, foram à rua comprar pão. Passaram num jornaleiro, uma banca de jornal. E o amigo que recebia o outro, não é? Bom dia para o jornaleiro. Bom dia, tudo bem com o senhor? Como é que vai sua família? O senhor está bem hoje? Né? E o jornaleiro foi extremamente grosseiro com ele. Extremamente grosseiro. Tratou mal. Foi deseducado, deselegante. E o hospedeiro, né, com seu amigo do lado, manteve aquela educação, aquela simpatia, comprou o jornal, saiu, bom dia para o senhor, que Deus o abençoe. E o amigo ficou revoltado. E no caminho para casa, o amigo disse: você compra jornal todo dia aí nessa banca? Compro sim. E esse jornaleiro aí é sempre, o dono da banca é sempre assim, grosseiro, ele é sempre assim. E você sempre é educado com ele como você foi, ou só foi hoje na minha frente, não é? Não, eu sempre procuro ser educado com ele, né, gentil e educado. Mas por que, rapaz? Cara, grosseiro com você, por que você não o trata com grosseria? E o rapaz então respondeu dizendo: porque eu não vou deixar a grosseria dele dizer como eu tenho que agir. Eu não vou deixar a grosseria dele dizer como eu tenho que agir. Eu escolho agir com educação, mesmo com os grosseiros. Essa é a historinha. Agora o meu testemunho. Uma semana atrás, eu fui tratado de uma maneira tão desdenhosa por uma pessoa, tão grosseiramente por uma pessoa, fui tão destratado, tão humilhado por essa pessoa. Eu também não disse nada, eu me calei.
Mas a minha atitude posterior não foi boa. Foi boa. Porque existem maneiras de você matar uma pessoa. Existem maneiras de você maltratar uma pessoa. E no meu coração eu tomei uma decisão. Essa pessoa morreu para mim. Então eu matei essa pessoa, né? Dentro de mim, ou tentei, achei que poderia fazer isso. E todas as vezes que eu, ao longo dessa última semana, lembro do episódio, lembro com dor, me faz mal, né? Aí, Edu, hoje, aqui, agora, o resultado da sua mensagem, não é? Eu não tenho que matar essa pessoa, eu tenho que orar por ela, eu tenho que abençoá-la, porque eu não posso deixar a grosseria dela dizer como eu vou agir. Como eu vou agir em face à grosseria dela? Como a palavra de Deus ensina. Vou amá-la, vou orar por ela, vou abençoar a vida dela e vou continuar sendo o que eu era até o momento em que eu fui grosseiramente ofendido. Fui tão ofendido que eu disse para a Valéria: Valéria, eu tenho 48 anos, nunca fui tão desdenhado por uma pessoa. Me feriu muito, mas eu estou tomando a decisão, vou sair daqui com esse propósito, Edu, de amar essa pessoa, de orar por ela e de abençoá-la. Como Deus é bom, irmãos, não é verdade? Como Deus é bom, o tempo todo. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, tua palavra é linda, Senhor, linda, e foi pregada de uma maneira brilhante pelo teu filho Edu, e a gente agradece pela vida dele, pela Joyce, sua esposa, pelo Dan, seu filho, e pedimos que o Senhor os abençoe muito, muito mesmo, Senhor. Quanto a nós, Senhor, tem misericórdia, que de fato, Senhor, entre nós seja diferente, Senhor, que as nossas ações, as nossas atitudes reflitam o Cristo que habita em nós, Senhor, que é um Cristo de amor, de carinho, de consideração, que se importa com os outros e não permite que a grosseria de outros determine a nossa ação. Pai, por favor, que o teu Espírito é que nos ajude a agir, Senhor, como devemos, de acordo com a tua palavra. Leva-nos em paz, amparados, protegidos e guardados por ti. Dá-nos um domingo na tua presença, em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom domingo, Deus abençoe você. Grande abraço para você que esteve conosco pela internet. Bom domingo, até logo mais.